Meus irmãos, vamos iniciar nossa reunião da tarde. Primeiramente, lembrando os irmãos para olhar nos celulares, colocar o nosso silencioso ou desligar. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, agradecendo a Ele pelas bênçãos, o amparo, a assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade de estudarmos os seus ensinamentos, através do Consolador prometido, que tem nos explicado, nos esclarecido a respeito da lei de Deus, a respeito da lei de evolução e progresso. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que a nossa visão espiritual seja aumentada, seja acrescentada, para que possamos extrair das lições da tarde aquilo que mais necessitamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, estamos iniciando a nossa reunião da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, com os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Fora da Caridade não há salvação. E o item dos nossos estudos dessa tarde é o item 2, que nos fala da parábola do bom samaritano. São dos registros de São Lucas, e consta registrado o seguinte: então, levantando-se, disse-lhe o doutor da lei para o tentar: Mestre, que é preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o seu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era o justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois,
pondo em seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faz o mesmo. São dos Evangelhos de São Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. Essa tarde nós contamos a colaboração dos nossos irmãos, o Whindersson e Dona Luzia. Passamos a palavra ao Whindersson. Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor e a sua capacidade de nos abençoar, com a boa sabedoria, esteja presente entre nós nessa tarde de sábado. Bom, a proposta para os próximos 30 minutos, 20 minutos, nós temos aqui para poder explorar e auxiliar nos estudos dessa tarde, já foi apresentado aqui pelo seu irmão. Nós vamos então passar a orbitar, discutir, pensar, relembrar essa belíssima passagem, que foi a parábola do bom samaritano. E diante de qual perspectiva? Da perspectiva de que fora da caridade não há salvação. De partida, nós podemos também aqui relembrar, por estudos anteriores, de que quando nós estamos falando de caridade, nós estamos falando de indulgência, benevolência, perdão das ofensas, neste campo em que nós estaremos, portanto, trazendo e buscando refletir, porque aqui a caridade passa a ser um instrumento de salvação. É por meio dessa caridade que eu estarei salvo. Tem no livro Chico de Francisco, o Adelino Silveira reporta uma passagem do próprio Chico, em que ele comenta, ou refrisa, chama atenção para entendermos o que seria essa salvação. Salvação de quê? Para quê? Qual que é essa expectativa que se projeta em torno desse Deus? E aqui ele nos coloca, nos apresenta essa ideia, Fora do amor não há salvação. Isso aqui foi uma entrevista concedida a Fênelon Palmeira e publicada pelo jornal Povo de Fortaleza no 9 de março de 1981. Então, qual foi a pergunta de Fênelon? Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, fez uma breve definição baseada do apóstolo Paulo de Tarso, a briga mestra do edifício humano do Espiritismo, na seguinte perspectiva: fora da caridade não há salvação. Salvação para quem? Então, ele começa a perguntar. Para o espírita em particular, por gozar de ajudar o próximo com os atos de beneficência, ou para o grosso da humanidade carente de amor e de justiça? Então ele vira, reporta ao Chico Xavier e faz isso aí, mas essa salvação é para quem? Para os espíritos que têm essa perspectiva de ajudar o próximo, é para nós todos. E o Chico então responde: caro filho, creio que tanto na palavra do apóstolo Paulo quanto na expressão de Allan Kardec, o aforismo a que você se refere ficará mais claramente colocado
em linguagem de todos os tempos nos seguintes termos. Então, olha, para facilitar, o que a gente pode entender por isto? Fora do amor não há salvação. Nosso caro Emmanuel muitas vezes nos diz que este conceito de salvação, na sentença mencionada, vale por reparação, restauração, refazimento, etc, etc e etc. Então, ou seja, na explicação de Emmanuel, fora da caridade não há salvação, a gente pode também compreender fora do amor não há salvação. E essa salvação veio no sentido de refazer, reposicionar, reparar, restaurar. A propósito, habituando-nos a dizer, com referência a um navio que superou diversos riscos, o barco foi salvo. Ou de um homem que se livrou de um incêndio, o companheiro foi salvo do fogo. Salvos para quê? Logicamente, para continuar o trabalho, sendo úteis. Nessa interpretação justa e salutar, reconhecemos que fora da prática do amor, um pelos outros, não seremos salvos de quê? Das complicações e problemas, tantas vezes criados por nós mesmos, a fim de prosseguirmos em paz, servindo-nos reciprocamente na construção da felicidade que almejamos. Então, salvação de quê? Das nossas imperfeições. Então, fora da caridade, ou seja, fora desses atos destinados à prática do bem para o próximo, nós não estaremos salvos das nossas imperfeições, provocadas por vezes nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, já começa a orbitar em nossa mente, então o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso praticar para que eu possa ser salvo dessas imperfeições. Por quê? Porque também nós trazemos dos nossos pensamentos, quer seja consciente ou inconscientemente, a perspectiva da evolução, de dar continuidade na nossa vida, no nosso progresso. Portanto, nós pretendemos errar menos o possível. Então, o foco aqui é quanto mais estivermos distantes do orgulho e do egoísmo, nós estaremos buscando o nosso progresso e, portanto, a pessoa de bem. Então, fora da caridade, ou seja, se eu não praticar a caridade, se eu não tiver num estado de espírito, de corpo e de mente vocacionado para a prática do quê? Da indulgência, da benevolência, do perdão. Se eu não estiver preparado para isso, evidentemente que eu vou retardar esse progresso. Então, o capítulo, quando Kardec posiciona isso, é para fazer com que, tendo a oportunidade de estudar como hoje, que fiquemos atentos a essa lógica. E aí, nós vamos buscar a palavra do bom samaritano para resgatar isso e entender, por meio dessa parábola, o que nós podemos fazer, qual que deve ser o nosso comportamento, qual a caridade envolvida nessa perspectiva, o que quer se chamar. E aí nós vamos também dar uma rápida passada, lembrando, então, por vezes, que a parábola era o quê? Era a forma, era o mecanismo, era o meio com que Jesus buscava explicar, dar um novo sentido das leis de Deus para nós outros. Então ele buscava isso. E interessante que aqui no livro do Frederico Bremer, Jesus de Nazaré, ele detalha alguns pontos que é interessante a gente identificar, saber, para quando estando diante de uma parábola a gente possa tirar o melhor proveito. E ele lista aqui em torno de uns 5, 6 pontos que ele chama pontos importantes que devem nos ajudar a descobrir os tesouros de uma parábola. É o que remete também lá à questão 627, salvo engano, do Livro dos Espíritos. Entender o seu contexto para determinar por que ela foi contada. Identificar o ensinamento principal que a parábola pretende transmitir.
não nos perdermos nos detalhes, identificar a aplicação pessoal e individual de cada parábola, pensar em como nos encontramos diante da parábola e, por fim, refletir o que devemos fazer ou modificar na nossa vida. O que há para mim? Então, ou seja, é nesse conjunto de variáveis, de informações que ele sugere que a gente, ao ler e ter acesso a essas parábolas, que a gente busque rastrear por meio desses caminhos aqui. Então, vamos lá. Esse vai ser o nosso, para acaso, o nosso dever. E aqui nesse mesmo livro tem, na página 173, repetindo, Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, Frederico Breno. Ele faz então essa reflexão. O Sr. Evandro já fez a leitura aqui da parábola. Grosso modo, ela apresenta em torno de 5 a 6 episódios que remontam, uma passagem em que um homem foi abordado por ladrões, foi roubado, foi violentado, depois passa o sacerdote, passa o levita, passa o samaritano, que desenvolve ali uma série de ações que nós vamos ir detalhando aqui, mas que prestam socorro devido daí, nesse diálogo com o doutor da lei, ele tenta mostrar quem que é a lógica do próximo. E aqui qual que é a reflexão que ele nos apresenta? Sem dúvida alguma, é uma das parábolas mais conhecidas e populares de Jesus. E de fato é, porque tem muito material acerca da parábola do bom samaritano, do qual a gente pode ter e deve ter acesso para melhor compreender o tema. E certamente um dos trechos mais comentados do Evangelho. Dedicaram-se a ela intérpretes ilustres e penas célebres. A parábola é um convite o quê? À caridade e à misericórdia. Tem inspirado a humanidade no palco da vida comum. Ela tem início quando um doutor da lei questiona o mestre sobre a vida eterna, o que era incomum, visto a sua condição religiosa. Só podemos entender o referenciado na parábola como uma pergunta para atentar Jesus. E isso, de fato, a gente também já viu, compreendeu, que não foi uma, duas ou três vezes que aqueles que se dedicavam ao estudo das leis, diante dos ensinamentos colocados por Jesus, colocaram uma série de situações para poder o quê? Checá-lo e contradizê-lo. O mestre, surpreendentemente, remeteu a pergunta para o proceder da pessoa, fazendo entender que acima de todo conhecimento religioso está o amor a Deus e ao próximo, determinando a direção da vida. E nos diálogos e diante das contestações, o que aparece é isto, O que aparece é justamente isso: amar a Deus, amar o teu Deus por toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu coração, sua intensidade. Então, quem que é o próximo? Aí ele vai usar a parábola, A outra pergunta feita pelo doutor da lei foi sobre quem era o seu próximo, pois não havia consenso sobre o tema. E é interessante, porque essa questão do próximo, naquela época, estava muito associada ao pertencimento, vamos dizer assim, daquela comunidade. É como se para a gente só fosse o próximo, portanto, o amigo sujeito ao nosso amor, no nosso caso, como se a gente estivesse aqui no solar. Só quem está aqui no solar é o nosso próximo. Passou do portão ali, já não é nosso amigo, nosso irmão, a quem eu deveria ter respeito, amizade, consideração, portanto, amor. Era um contexto de grande rivalidade e de conflitos que se viviam, dentre os quais um deles, por exemplo, eram os samaritanos. Então, é certo que havia acordo de que o membro do povo de Israel era o próximo, inclusive o prosélito pleno, ou seja, talvez ele não era israelita, mas se eu acreditasse no judaísmo, era considerado ali, portanto, também, como dito, um irmão. Não havia unanimidade, porém,
com relação a essas exceções, muito menos. Os fariseus tinham um entendimento, os essênios tinham outro, e assim por diante. Então, cada tribo, cada comunidade tinha essa percepção do que deveria e como deveria ser tratada essa questão do próximo. Mas, relembrando, a noção de pertencimento de comunidade era forte. Se eu sou da mesma comunidade, esse é o meu próximo. Que não era da minha comunidade, por vezes eu não considerava como próximo. Na verdade, o sentido da pergunta é saber até onde vai a nossa obrigação. A parábola do bom samaritano definiu quem era o nosso próximo, bem como até onde vai a nossa responsabilidade. A história foi baseada numa situação concreta, visto que a solidária descida de Jerusalém a Jericó era de 27 quilômetros, ainda hoje mal afamada pelos ladrões. Jesus começa a narrativa falando de um homem sem esclarecer se era judeu ou pagão. Não lhe importa a nacionalidade ou a religião. A seguir, começa a falar num sacerdote e num levita. Os ouvintes, ou seja, nós que estamos ouvindo, talvez esperassem um clima anticlerical, com um terceiro passante sendo um leigo israelita, visto que Jesus vinha condenando os sacerdotes daquela época, de todas as épocas, pela hipocrisia. Entretanto, o terceiro homem surpreende e melindra a maioria dos ouvintes, pois o que cumpre o mandamento é um samaritano. As relações entre judeus e samaritanos nunca foram boas, como já comentamos. Nos tempos de Jesus, esse relacionamento era bastante deteriorado e ruim, porque no ano 9 depois de Cristo, durante uma festividade da Páscoa, os samaritanos, por volta da meia-noite, tomaram a praça do templo impura, esparramando ossadas humanas. Recordamos que, por ocasião das festas religiosas, os sepulcros eram caiados de branco para evitar que alguém os tocasse, tornando-os impuros. Essa imagem foi utilizada pelo mestre ao comparar a hipocrisia sacerdotal aos sepulcros caiados. Reinava de ambas as partes a desavença irreconciliável. Jesus escolhe justamente o desprezado samaritano. Neste exemplo, os ouvintes deveriam medir o caráter incondicionado e ilimitado do mandamento de amar ao próximo. O samaritano talvez fosse um mercador que levava suas mercadorias num jumento ou asno. Ele deveria utilizar essa rota, pois conhecia o dono da pensão. Um duodécimo do denário representava as necessidades do sustento alimentar. A pergunta de Jesus foi diferente da formulada pelo religioso. Enquanto o escriba perguntara pelo objeto do amor, Jesus pergunta pelo sujeito do amor. O escriba pensa a partir de si, quando pergunta: onde está o limite do meu dever? Jesus diz: pensa a partir daquele que sofre a necessidade. Coloca-te na situação. Reflete consigo mesmo. Quem espera a ajuda de mim? Então verás que não há nenhum limite para o mandamento do amor. O mestre exorta assim que nos tornemos o sujeito do amor. A lição é que sejamos um próximo ativo. O doutor da lei queria uma lista dos pobres para os quais ele poderia abrir seu coração. Quem que é o próximo? Então me dá mastigado quem seria esse próximo. Ou seja, uma lista detalhada das pessoas que deviam ser consideradas as próximas. O centro da questão não é o eu, mas quem quer que se encontre no meu caminho. O problema fundamental do cristão não é saber quem é o seu próximo, ou seja, as pessoas que lhe dão a possibilidade de exercitar a caridade. O essencial consiste em fazer-se próximo
deslocando o interesse do eu para os outros, ou seja, a gente está próximo daquele que necessita, não necessariamente saber quem necessita. O samaritano soube se colocar na perspectiva certa, ou seja, do lado do outro. A proximidade é fundamental. É necessário que nos aproximemos, porque assim veremos um irmão em necessidade. E ao identificar a necessidade, somos chamados a ajudar. De longe, o homem é um vulto, às vezes um alvo. Na distância, podemos tomar atitudes sobre situações que não estamos vendo, o que é mais fácil. Normalmente, estabelecemos as distâncias em nossos caminhos. Gente antipática, amolante, idiota, inoportuna. Passamos imaginando que não temos nada a ver com seus problemas e angústias. Além disso, estamos ocupados e não temos tempo para ajudar. A parábola ainda nos aponta o comportamento de dois religiosos que passaram preocupados, provavelmente com as próprias vidas. Os compromissos, os horários, os problemas com que normalmente estamos envolvidos na luta carnal é fato. Nesta condição, não tomamos conhecimento dos problemas à nossa volta, absortos nos próprios compromissos, e acabamos cegos diante aos dramas que nos cercam. Diariamente, colocamos-nos na situação dos religiosos da parábola. Sempre apresentamos inúmeras desculpas para nos livrarmos dos empenhos que o amor impõe. Não quero ter problema, não tenho nada com isso, tenho que cuidar de minhas coisas, nem sei quem é aquele sujeito, o problema é das autoridades. Na nossa visão, sempre criamos uma razão lógica. Entretanto, na ótica de Deus, somente quem ajuda tem razão. É certo que não temos condições para ajudar toda necessidade que surge no caminho. Entretanto, podemos nos solidarizar mentalmente, envolvendo os necessitados num pensamento de paz e ânimo. Quantas vezes, absorvidos com os nossos problemas diários, não somos solidários com esses irmãos? A grande questão que a parábola coloca é que existem dois tipos de pessoas: as que a seguem e as que param. Qual das duas opções escolheremos? Então, meus irmãos, é a interpretação toda aí da parábola como um todo, feita aí pelo Frederico, né? Que ele esboça todo o cenário, passa por tudo, né? E de fato, nós vamos observar, né, nesse caminhar, nesse percurso de Jericó a Jerusalém, né? Jerusalém está numa posição mais elevada que Jericó. A gente relembra aqui, né, que Jerusalém era o local de contemplação onde realizavam-se as grandes festas, né, do povo naquela época, para onde se direcionava, destinava, onde tinha o templo de Jerusalém. Então, essa movimentação de pessoas, né, subindo e descendo, era muito premente, e Jesus reporta justamente essa passagem. E aqui, explorando mais um pouquinho, o que nós vamos observar? As figuras, né? Primeiro nós temos ali o sacerdote, na verdade. O que era o sacerdote? Era o doutor da lei que não tinha capacidade de traduzir, interpretar, colocar, ensinar as leis. Quais leis? As leis do Antigo Testamento, né? A de Moisés e dos profetas. Então eles traduziam, explicavam, ensinavam. Ok. Ele passa ali, o que ele faz? Observa e segue. E interessante, quando a gente para observar essa passagem, nós vamos identificar, por exemplo, lá no livro Números, no capítulo 19, nos versículos de 11 a 16, porque, a grosso modo, o que acontecia naquela época? O sacerdote, ou melhor, o corpo morto, mortificado, como poderia transparecer aquele corpo na estrada, era considerado, portanto,
um corpo impuro. E quem o tocasse um corpo impuro, portanto morto, ou tocasse aquele corpo morto, teria que passar por uma série de rituais para buscar a pureza. Trocando em miúdos, na hora que o sacerdote passa por ali, de acordo com a lei, a época, se ele tocasse naquele corpo, ele deveria ficar no mínimo 7 dias praticando rituais para ter a sua pureza de volta e voltar ao exercício do sacerdote, do qual ele deveria ficar isolado, por exemplo, tomar um banho envolto, que ele chama de cinzas, né? Cinzas da bezerra vermelha, que sacrificava um animal, pegava a cinza era colocada na água, aquela água era uma simbologia de purificação. Portanto, naquela lógica, para ele, eu não posso tocar, porque senão eu vou ser um sujeito impuro. Portanto, eu vou contra as leis colocadas por Moisés e os profetas. Mas olha só, era isso que Jesus queria? Provavelmente não. Há o grande esforço dele, então, de dar um novo significado, uma nova importância para aquelas leis, as quais, aquele povo, porque não nós outros, interpretava, entendia e praticava, mas a essência estava ali. Em virtude dessa lei, não houve um socorro. Depois vem o levita, né? O que é o levita? É um auxiliar também do templo, aquele que ajuda no serviço do templo, faz a leitura também, das leis, ajuda no ensinamento. Ele passa, observa e segue. Aí passa este, que é o samaritano, como apresentado aqui, comentado inicialmente, é aquele que a princípio estava um pouco mais afastado da compreensão que era colocado pelo povo ali de Israel. Mas independente disso, o que ele faz? Ele passa e é tocado pela misericórdia. É o que está declarado aqui na parábola. Ele é tocado pela compaixão, um sentimento bom, de ter boa vontade, de ter benevolência, indulgência. O que ele está associado? Caridade. Ele vai ali e faz o quê? Aproxima, toca, passa óleo, coloca no cavalo, leva. Então, olha só, ele aproximou, socorreu, cuidou, colocou na hospedaria, vigiou, porque ele dormiu, saiu, depois voltou, então visitou, pagou. Quantos atos ele foi demonstrando o que nós já aprendemos aqui por meio da caridade moral e da caridade material. Então, seja, por meio desses atos de caridade, ele foi salvando-se do quê? Do seu orgulho e do seu egoísmo. Ele deixa de ser a figura central diante dos atos, dos rituais, e passa então a praticar aquilo que Jesus gostaria que fosse praticado. Porque os rituais, esses ensinamentos não podem ser maior do que a perspectiva de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, essa perspectiva da parábola do bom samaritano nos remonta e nos recorda de que é por meio dessa lógica, de quem que é o próximo? É aquele com o qual eu posso perguntar: esse eu posso ajudar? Esse eu posso ajudar? É que o Frederico remonta. Eu tenho que mudar, eu não tenho que esperar a pessoa me pedir ajuda, é eu identificar a quem que eu possa ajudar. Portanto, o ato, quem passa a ser o sujeito de mudança sou eu. Eu posso te ajudar, posso ajudar aquele, você pode ajudar aquele. Isso demonstra um novo olhar e uma nova perspectiva em torno dessa construção. E evidentemente com isso, eu vou estar substituindo o quê? Os meus vícios, o egoísmo, o orgulho e tudo que se desdobra em torno desse sentido. O tempo já acabou, como diz, passa e passa rápido. Então o que nós temos que fazer? Tentar ajustar isso. Qual desses três parece ter sido o próximo daquele que cairia em poder dos ladrões? Aí o doutor Darei responde: aquele que usou de misericórdia para com aquele corpo caído, aquele homem que estava caído. Aí Jesus então encerra assim, então vai e faz o mesmo.
E aqui no Espírito da Verdade tem uma liçãozinha que fala, né? Os novos samaritanos, né? Quem são os novos samaritanos no nosso contexto? Nós não estamos na estrada de Jerusalém para Jericó, mas nós estamos nas ruas aqui próximas, nas imediações, nos nossos lares, e está cheio de samaritano aí por vezes, não é? Às vezes ele não vai estar caído, estendido no chão propriamente dito, mas vai estar triste, vai estar desalentado, vai estar passando por uma dificuldade, né? O que a gente já ouviu aqui, já detalhou, né? Às vezes é só para ouvir, alguém quer só conversar, alguém quer ganhar só um abraço, ou às vezes só um aperto de mão. Esses novos samaritanos do nosso dia a dia estão ali. Estão aí. Agora, qual o caminho? O que nós vamos fazer? Nós vamos seguir ou nós vamos parar? Essa é a questão para a gente refletir por meio dessa lição hoje à tarde. Nós vamos seguir ou nós vamos parar? Sacerdote ou levitas, como é que nós vamos proceder? Porque nós estamos tendo a oportunidade de ter acesso aos ensinamentos de Deus e de forma bem detalhada por meio da doutrina espírita, não é? Então a gente vai aprendendo, tem que dar atenção, tem que ter compaixão com o próximo, tem que ter boa vontade, tem que perdoar, né, as imperfeições, perdoar as ofensas, saber lidar com essas coisas. Tá, eu sei disso, mas eu vou parar, eu vou seguir. Então que Deus ilumine, né, ampare vocês no caminho da boa compreensão acerca da temática à tarde. E sem mais delongas aqui, eu passo a palavra da nossa querida amiga e irmã, Dona Luzia, para que ela possa alargar, né, as nossas compreensões acerca dessa temática. Então que Deus continue amparando a todos nós. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, boa noite, boa tarde a todos. Desculpa, eu já estou ficando tão cansada, já esperando a noite. Boa tarde. É porque quando a gente trabalha à noite de tarde e a idade chega, a gente começa a embananar tudo, o trânsito fica difícil. Bom, nessa tarde muito bela, né, de sábado, fresquinha, não está muito quente, mas também não está muito frio, né? Isso faz bem para nós. Hoje a lição que foi trazida para nós, né, através da inspiração dos Espíritos Superiores, hoje estamos estudando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca como título "Fora da caridade não há salvação", né? O Whindersson já nos trouxe a explicação sobre a salvação, de acordo com a ótica espírita, e a gente percebe que realmente, se nós somos criados para a perfeição, se somos seres perfectíveis, em busca dessa perfeição, a perfeição nada mais é do que a salvação de nós mesmos, né? Buscando sempre a redenção da nossa alma através da luta constante contra nós mesmos, os erros, os desequilíbrios, a ignorância que ainda trazemos como espíritos em aprendizado, né? E o belo da doutrina espírita é que ela nos dá muita esperança. Como nos diz Jesus, nenhuma das ovelhas se perderá do seu redil. Todos somos ovelhas do Cristo, estamos num grande redil chamado terra, e nós todos vamos um dia conseguir essa salvação, né? Só vai depender do nosso esforço. A lição de hoje é lindíssima. A parábola do samaritano é, para mim, ao meu ver, é uma das parábolas mais lindas. Nela nós vamos entender a importância da virtude da compaixão. Nós vamos ver nessa parábola o ato de amor sem preconceito, né? Porque aquele samaritano chega perto daquele homem ferido, não sabia quem era,
não conhecia, né? Não questiona quem ele é, não pede identidade, não sabe se é um adversário dele, não sabe nada, né? E vai doar-se. E o doar-se significa entregar aquilo que de melhor ele tinha. Essa parábola nos ensina a importância da ação concreta. Ação conduzida por nós mesmos, sem terceiros. O samaritano não passou e pediu que alguém cuidasse, ou jogou uma moedinha para o ferido. Não. Ele desceu do seu animal, chegou até o ferido e fez tudo o que era necessário. Por quê? Porque quando sentimos compaixão, quando sentimos piedade por alguém, quando o nosso coração é tocado por esse sentimento, ele vibra, e a primeira pergunta que vem ao nosso cérebro: e se fosse eu? E se fosse eu? Ou se fosse um filho muito querido que tivesse caído ali? O que eu gostaria que alguém fizesse? E aí ele se coloca. Caridade é isso. Compaixão é isso. Amor é isso. É se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro. É ter a percepção exata do que o outro precisa naquele momento. Essa mensagem, meus irmãos, é a mensagem do amor universal. Aquele amor que não mede o trabalho. O amor que não pede gratidão. O amor que não se preocupa. É aquela virtude sublime, a maior das virtudes, como nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 893, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. E eles respondem: toda virtude tem o seu mérito próprio. Toda virtude é importante, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, quando nós adquirimos uma virtude, é sinal de que estamos melhorando. Estamos já caminhando no caminho do meio. O caminho que vai nos levar realmente à vida eterna, como aquele doutor da lei perguntou a Jesus. E aí continuam os espíritos superiores respondendo: há, do verbo haver, virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, toda vez que nós resistimos às tentações, nós estamos já começando a criar em nós, a formular em nós virtudes. E continua eles dizendo: a sublimidade, a grandeza da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Essa é a resposta dos espíritos superiores a nós hoje. Aquele samaritano, o que ele fez? Ele sacrificou os seus interesses pessoais. Ele era um viajante. Ele estava de passagem. Provavelmente ele poderia estar com um negócio marcado, com horário marcado, assim como todos nós temos horários, trabalhos. Ele poderia ter um encontro importante que ele não poderia faltar. Ele não se preocupou com isso. Mas isso era de interesse dele. Mas ele não se preocupou com isso. Ele sacrificou o interesse dele em prol daquele rapaz caído no chão,
desconhecido para ele, para poder ali ajudar. E Emmanuel, numa mensagem muito linda que está no livro Viajor, no capítulo 1 do livro Viajor, Emmanuel vai falar conosco, colocando um título muito sugestivo: Em Nossos Caminhos. Ele vai falar conosco desse homem ferido, dessa criatura ferida à beira da estrada. Porque quando estudamos a parábola, nós falamos muito do samaritano, não é? E o Whindersson trouxe aqui para nós uma explicação excelente, né, sobre o samaritano. Então vamos agora falar daquele que estava caído também. Diz Emmanuel o seguinte, que quando revisamos, quando estudamos a parábola do samaritano, devemos lembrar de que hoje, no nosso tempo, milhares de irmãos nossos sobem do passado em direção do futuro pelos caminhos do presente, desfalecendo muitas vezes sobre dificuldades e provações que os deixam semi-mortos. O que Emmanuel quer dizer para nós? Ele aqui fala das nossas existências, ele torna a falar da nossa eternidade. Nós somos espíritos imortais, ninguém morre. O que acaba é o nosso corpo material, porque tudo que nós vemos e pegamos um dia vai acabar. A nossa alma não, o nosso espírito não. Continuamos caminhando. Então muitos de nós, assim como irmãos nossos, vêm do passado, nascem às vezes na nossa própria casa, na nossa vizinhança, caminham conosco no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso grupo social. São irmãos que estão em direção do quê? Do futuro. Mas para eu chegar no futuro, eu preciso estar no presente. As existências, meus irmãos, de acordo com os espíritos superiores, elas são solidárias. Aquilo que eu plantei ontem, eu colho hoje, no presente. E o que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã, no meu futuro. Muitas vezes, eles andam em dificuldades e provações que os deixam serem mortos, igual esse homem caído lá, naquela estrada. Só que aqui não é fisicamente que Emmanuel está dizendo. Muitas vezes nós somos envolvidos por tantas dores morais, por tantas tristezas e mágoas, que nós nos colocamos como criaturas semi-mortas. E o que é o semi-morto espiritual? É aquele que vive na indiferença moral, é aquele que vive paralisado, sem ânimo, desanimado, não vê futuro, senta à beira do caminho e fica lá aguardando. Por quê? Porque as dores são muitas. E aí Emmanuel vai descrever algumas para nós. O nosso tempo não vai dar para ler toda, mas vou tentar aqui falar algumas para que a gente reflita sobre isso. Porque o objetivo do nosso estudo nessa casa é nos levar à reflexão, é nos acordar espiritualmente, é nos mostrar que somos almas, espíritos eternos e que precisamos despertarmos enquanto estamos a caminho. E aí Emmanuel diz assim, olha, são aqueles que não contavam com as tempestades da renovação da atualidade e se marginalizaram em desequilíbrio. São aquelas criaturas que trazem muitas dificuldades, que não conseguem mudar, que não acompanham o progresso
esquecendo que o progresso é lei divina. E as leis divinas, elas são imutáveis, elas não mudam, elas foram criadas para reger, para nos orientar, para nos direcionar para o caminho. Aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, é o caminho do meio, não as margens. Então nós nos desequilibramos e colocamos ali a margem da estrada, desanimados, desalentados. São muitos que caminham conosco assim. Emmanuel nos fala daqueles que forjaram algemas para o amor, transformando-o logo após no fogo passional em que se atiraram na delinquência. Meus irmãos, amor é liberdade. O amor libera. O amor livra. Amor não prende. Eu não posso gostar de uma pessoa e falar que eu amo aquela pessoa e querê-la presa perto a mim. Aquele que ama verdadeiramente liberta. E muitas vezes, por ignorância nossa do sentimento de amor verdadeiro, nós prendemos aqueles que gostamos. Colocamos algemas. E isso se transforma num desequilíbrio que vão nos levar muitas vezes a cometer loucuras. Vamos nos levar para a delinquência. E perto de nós tem muitas pessoas que ainda estão algemando uns aos outros com o nome de amor. Emmanuel nos diz: daqueles que desertaram do trabalho e tombaram na penúria, daqueles que se envergonham de trabalhar, porque o trabalho simples, eu não tenho capacidade de fazer algo maior, mas também não vou fazer menor, porque é vergonhoso, esquecendo que o trabalho é lei da vida, e é lei divina, é outra lei imutável. E quando nós não cumprimos, nós vamos cair sim na penúria, no desespero. Continua Emmanuel: aqueles que converteram a inteligência em antena das trevas e se horizontalizaram por dentro de si mesmo nas depressões da culpa. Quando nós fomos colocados na nossa escola, que é a Terra, nós fomos colocados aqui para verticalizarmos. Significa, nós temos que buscar o mais alto e não horizontarmos, ficarmos retos, terra a terra. Aquele que se prende à terra, que se prende às coisas materiais, como se elas fossem as únicas coisas reais para nós, esses provavelmente horizontam-se dentro de si mesmo, não percebem a grandeza das alturas, não se verticaliza, e foi para isso que nós fomos criados, para subir. Então, é nesse momento que as depressões das culpas tomam conta de nós. Por quê? Porque quando chegar a realidade da vida, quando chegarmos na alfândega, onde vamos deixar o nosso corpo para continuar a caminhar, nós não vamos nos elevar. Vamos continuar horizontalmente na terra, reto, grudado na minha casa, no meu carro, na minha joia, nos meus filhos, grudado. Por quê? Porque não aprendemos a nos elevar espiritualmente. E ele ainda continua dizendo mais alguma coisa aqui. Os que perderam a fé em meio das experiências necessárias à evolução e estiraram-se no desânimo à beira do suicídio.
que ele está dizendo para nós aqui? Muitas pessoas caminham conosco e que já perderam a fé na vida, já não acham mais saída. O sofrimento é tamanho que eles desanimam, que eles querem desistir da vida. Nós temos que ter olhos clínicos. Nós somos espíritas cristãos. E o Cristo vem nos ensinar a vida eterna. Mas para que nós a alcancemos, nós temos que passar pelas escolas que o nosso Pai nos envia. A terra é a escola que nós estamos matriculados. É aqui que nós vamos aprender, para que possamos ter essa vida eterna. Desanimar, desistir da escola, nunca, nunca. É o alerta. Nós precisamos refletir sobre isso, por mais difícil estejam os problemas. A terra é uma terra de expiação e provas. As provas são pedidas por nós. O que é a vida? São provas pedidas. Nós pedimos essas provas pelas quais nós passamos. E Emmanuel então diz assim, olha, à frente de tantos quantos surpreendas na estrada, caídos em sofrimento, interrompe-te, pare. Para a correria do dia a dia, observe para compreender e servir. Determina a caridade que nos situemos no lugar daqueles que necessitam de amparo, doando-lhes o melhor de nós, com a certeza de que provavelmente amanhã serão eles os socorridos de agora por nós. Eles serão nossos próprios benfeitores. Muitas vezes, uma pessoa que nós ajudamos hoje, amanhã, numa fraqueza nós podemos escorregar também. E será essa criatura a qual levamos a mão para ajudar, que levará também a mão para nos levantar. É necessário que a gente lembre disso. E Emmanuel então diz assim, olha, entre os companheiros de humanidade que conhecem o seu campo de trabalho e passam de longe, né, como sacerdote, como levita da parábola, com receio de serem incomodados, e isso acontece muito conosco, né? E aqueles que foram espoliados na coragem de caminhar e na alegria de viver, ou seja, aquele que hoje passa por sofrimento, por tristezas, por amarguras. Lembremos-nos do samaritano que se deteve na marcha dos próprios interesses pessoais e auxiliou espontaneamente ao próximo, sem nada perguntar, e conforme a lição de Jesus, sigamos e façamos nós o mesmo. Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva de muita luz, de muita paz, nos dê força, né? E nos mostre realmente que aquele que caminha conosco, por mais que nos deixe um sentimento de antipatia, um sentimento não muito bom no coração, é o que nós precisamos mais ajudar, porque pode ter certeza, nós já caminhamos junto no passado. E talvez, naquele tempo, quem feriu fomos nós. Quem magoou, fomos nós. Hoje, recebemos somente o reflexo daquilo que fizemos.
A paz esteja com todos vocês. Meus irmãos, terminados os comentários da lição da tarde, da parábola do bom samaritano, vamos agradecer a Deus, a Jesus, esses momentos de paz e reflexão. Pedimos ao nosso irmão Euler Filho que nos faça a prece. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-nos forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. Agradecemos a Jesus as bênçãos de aqui nos encontrarmos nessa tarde, estudando os seus ensinamentos, a sua boa nova. E que esses ensinamentos possam encontrar guarida em nossos corações e que possamos sempre compreender a necessidade do amor ao próximo. Agradecemos a existência dessa casa abençoada e rogamos aos nossos amigos espirituais aqui presentes que abençoem a todos os nossos irmãos e irmãs que aqui se encontram nessa tarde. Que as bênçãos da saúde, da restauração, que as energias recolhidas dos altiplanos celestiais possam estar aqui presentes. Que os amigos da casa de Paulo de Tarso possam nos ajudar à manutenção dessa casa, especialmente no que diz respeito ao Evangelho e à Boa Nova do nosso Senhor Jesus. Que assim seja. E com essa prece nós estamos encerrando a nossa reunião da tarde na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber o passe, pedimos que formem a fila. Hoje não vai ter médico, então não vai ser distribuída as filas.